O jogo virou! A partir de hoje, se o Xandão pisar nos Estados Unidos, ele pode ir direto para trás das grades. Este é o aviso que acaba de ser emitido por parte da assessoria do senhor ministro Alexandre de Moraes e também por integrantes do desgoverno Lully, que deixaram muito claro que esta possibilidade nunca foi tão séria quanto antes. E para deixar essa semana do senhor ministro ainda mais amarga, saiba que uma quantidade histórica, gigantesca, de deputados e senadores se reuniram com o relator da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos para a Liberdade de Expressão no Mundo, e denunciaram ataques à liberdade aqui no nosso país. Inclusive, um dos principais líderes de todo esse movimento não poderia ser outra pessoa que não fosse Nicolas Ferreira. O deputado extremamente corajoso rasgou o verbo e humilhou o Xandão pro mundo inteiro. Na sequência, o deputado federal Gustavo Gayer, frente a frente com o relator da OEA, aproveitou para dizer o que, segundo ele mesmo, estava entalado em sua garganta há anos. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Nicolas Ferreira, claro, também não perdeu a oportunidade. Temos agora aqui da reunião com Pedro Vaca, que faz parte aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é o relator que veio aqui visitar o Brasil para poder colher alguns depoimentos. Ontem estava com o Barroso e com o Moraes, um tanto quanto... Enfim, próximos stories. Enfim, ele nos escutou, tanto deputados quanto senadores, falando ali as perseguições que eles mesmos sofreram, como por exemplo derrubada de contas, enfim, busca e apreensão, e sem acesso aos autos, como eu também não tive acesso ao meu processo até hoje, quando minhas contas foram derrubadas pelo Moraes, e diversas outras violações que estão acontecendo aqui no nosso país, principalmente com relação de 8 de janeiro, a morte do Clezão. Perguntei para ele, né, falei, olha, queria que você tivesse vindo antes aqui de ter se encontrado com os ministros do STF, que eu gostaria que você tivesse perguntado para eles o que significa missão dada e missão cumprida. E a resposta dessa pergunta daria, né, a mais validação ainda a tudo que nós estamos falando aqui, porque é verdade. Pedimos para que de fato não seja uma decisão à direita, mas uma decisão imparcial. Só queremos a imparcialidade e eu não tenho dúvidas que o mundo saberá, e esse relatório terá a verdade contida aqui no Brasil. A gente não está numa democracia. E aí logo na sequência, Marcel Van Hatten fez isso. Que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos, e diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo
tudo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. E aí é claro que ao final disso tudo, o resultado não seria nada confortável para aqueles que se colocam como grandes bastiões da democracia, como grandes defensores da liberdade de expressão no nosso país. Com vocês, o relator da OEA dando a conclusão preliminar do que será o seu relatório. How do you assess the visit to Brazil so far? We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court was satisfying about the freedom of speech? They present, I think they publish a press release on that. That's their voice. We will have ours later. Ok, thank you very much. Grande dia! Finalmente estamos começando a avançar no sentido de deixar tudo muito claro, de mostrar para o mundo inteiro, em especial para os Estados Unidos, tudo o que vem acontecendo no nosso país, aonde jornalistas, por emitir uma determinada opinião, acabam perdendo todo o seu contato com o seu público, aonde nós estamos vendo parlamentares que têm o seu direito de fala completamente cerceado, aonde nós estamos vendo certas investigações um tanto quanto duvidosas em relação à forma com a qual o judiciário brasileiro tem direcionado todos os trâmites. Inclusive, é preciso deixar muito claro que a liberdade de expressão do nosso país é preciso continuar sendo defendida. Até porque a gente não pode permitir com que o nosso Brasil se transforme numa Venezuela, onde opositores são presos, perseguidos, calados. Opa, espera aí. Me parece que isso já está acontecendo no Brasil. Eita, será que a Venezuela se transformou no Brasil? Talvez seja por causa disso tudo que o staff de Lula está temendo a prisão de Moraes em viagem aos Estados Unidos. Assessores do desgoverno Lula que atuam na área diplomática informaram não só ao presidente Lula, mas também ao próprio Supremo sobre riscos identificados numa eventual viagem do ministro Alexandre de Moraes aos Estados Unidos, de acordo com Robson Bonin, da revista Veja. Fontes do governo petista entendem que há a possibilidade do magistrado ser alvo de um pedido de prisão em razão da força que tem o presidente Donald Trump e também Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, que integra o governo republicano. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá. Eles querem se vingar do Xandão, declarou um auxiliar de Lula, de acordo com a revista Veja. A mesma pessoa do staff do petista teria dito que a prisão do ministro do Supremo seria uma grande vitória para o bolsonarismo. Ele afirmou, abre aspas, seria uma grande vitória para o bolsonarismo e o início de um grande carnaval midiático. E já que eu toquei no termo defensor da democracia, não poderia deixar de lembrar da militância da Globo, que diante de tudo isso que vocês viram aqui, resolveram aparecer e disseram o seguinte. Sim, a gente consegue ver que nesse mundo com redes sociais dando voz a todas as pessoas, existe uma parcela da população brasileira que acredita que está ocorrendo algum tipo de exagero mesmo, limitação na fala de, inclusive, políticos, pessoas públicas. A gente vê isso frequentemente sendo discursado lá tanto na Câmara como no Senado, em editoriais ou mesmo artigos que são enviados para fora do Brasil. A democracia brasileira permite que se defenda esse tipo de ideia, mas o que há uma grande confusão é você confundir o que é, por exemplo, liberdade de expressão nos Estados Unidos, onde as pessoas podem falar o que quiserem, inclusive atacar outras pessoas, enquanto que no Brasil não dá para você ameaçar de morte, não dá para você, inclusive, fazer ataques à própria democracia. Então, é uma linha tênue frente à legislação brasileira e é isso que a OEA está entrando em contato agora. A esquerda brasileira sempre usou esse caminho de fazer denúncias lá fora. A direita foi lá e está fazendo uma queixa, agora a OEA está aqui, mas vai ter que também partir do princípio que o Brasil tem uma Constituição e que estabelece limites para a liberdade de expressão. E